O Luiz Carlos dos Santos Gonçalves é procurador regional da República, relator-geral da Comissão de Juristas para a Reforma Penal, especialista em direito constitucional. E agora nós vamos falar sobre as 10 medidas, sobre essa lei de abuso do poder e sobre também o papel do Ministério Público. Doutor Luiz Carlos, como é que está vendo as 10 medidas? O que é aproveitável e o que tem que ser melhorado? Luiz, algumas das medidas que foram apresentadas agora no bojo das 10 medidas já estavam, por exemplo, nesse projeto de reforma penal. Eu me refiro à tipificação do enriquecimento ilícito, eu me refiro ao Caixa 2 e mesmo o aumento das penas dos crimes contra a administração pública, que são muito brandas, são desproporcionais para menos. Então, ao longo dessas 10 medidas, que na verdade é um conjunto normativo bem mais amplo, né? Há muitas coisas que eu concordo, acho que são importantes para a sociedade brasileira nesse momento. Outras coisas eu acho que precisavam ser muito mais bem discutidas. Então, se eu fosse apresentar 10 medidas, com certeza não seriam 10. Talvez fossem 7. Quais as 3 excluiria? De pronto, eu excluiria aquela questão do teste de integridade. Eu sei que ele existe em outros países, eu sei que deu certo em outros países, mas eu sou muito cético em relação ao êxito disso para a nossa cultura. E a gente vem do ambiente do direito penal, né? Então sempre tem aquela história do flagrante forjado por obra de agente provocador. Então essa medida não tem meu apoio com relação a ela de maneira nenhuma. Outras medidas traduzem preocupações da vivência dos procuradores na lida com os processos penais. Mas, por exemplo, eu acho que a via legislativa é uma via, talvez não seja melhor, para, por exemplo, providenciar aperfeiçoamentos com relação ao habeas corpus, aperfeiçoamentos com relação à prova ilícita. A preocupação dos colegas é o seguinte: durante muito tempo no Brasil houve a chamada advocacia das nulidades, né? Então ia lá o advogado, brigava com o procurador, brigava com o juiz, relacionava uma testemunha na Bessarábia, criava toda uma controvérsia em relação a isso. Mas não, o caminho da legislação me parece inapropriado. Eu acredito que aí a própria evolução da jurisprudência, o Supremo, por exemplo, com relação ao habeas corpus, ele vive cambiando a jurisprudência. Ora ele admite como se fosse recurso, ora ele exige o esgotamento das vias administrativas. Então, numa eventual proposição... O que as medidas propõem em relação ao habeas corpus? Elas propõem alguns circunstanciamentos, algumas limitações. Não ferem o Instituto de maneira nenhuma, até porque isso seria inconstitucional. Mas fazem esse papel que, a meu ver, deve vir da jurisprudência. Posso conhecer de um habeas corpus no meio da tramitação de um processo? Será que isso não tira o juiz natural da causa? Então, esse tipo de providência eu não colocaria nesse pacote de medidas. Eu acho que a jurisprudência vai dar cabo satisfatoriamente dessas questões. E o terceiro ponto? Justamente a prova ilícita, a questão do habeas corpus e a questão do teste de integridade, eu acho que não são boas medidas. Um dos pontos centrais aí de garantia de isonomia na justiça é o chamado juiz natural. A maneira como está sendo tratado na Lava Jato aí não compromete muito esse conceito do juiz natural, que sem ser direcionada a ação para juiz A, B ou C? Luiz, o que eu vejo ali foi um contexto de crimes, um conjunto de crimes interrelacionados. Daí isso justificaria, né, toda essa circunscrição de Curitiba atuando. Quando, por exemplo, o Supremo percebeu que havia algumas situações que não eram diretamente relacionadas com aquele caso mãe, né, ele deslocou a competência, levou para Brasília, acho que levou para Belo Horizonte. Então me parece que esse é um conjunto episódico de crimes interrelacionados que justifica. Não é algo que, a meu ver, vá prosseguir fora desse caso específico. E em relação à lei de abuso, aí, quais são os pontos legítimos e os pontos que inibem aí o combate à corrupção? Perfeito. Que os órgãos do Ministério Público, os órgãos do Judiciário, a polícia, tenham que se submeter a uma lei de abuso de autoridade, me parece ser disso. Ninguém pode estar, né, acima da lei.
nesse projeto de reforma do Código Penal, fizemos uma atualização, fizemos uma proposta de atualização dos crimes de abuso de autoridade. A lei atual, a Lei 4898, é uma lei do regime militar. E ela se vale daqueles tipos abertos. Cabe tudo ali. É uma descrição muito ampla. Não se faz nenhuma especificação de qual é exatamente a conduta abusiva. Mas essa do Senado? Nesse projeto, infelizmente esse projeto da Câmara, menos o do Senado é melhor, mas nesse projeto da Câmara em particular, repetiram esse erro da época do regime militar. Então, me parece que o Senado está nesse momento numa jornada de aperfeiçoamento. A ideia é a seguinte, Luiz, o órgão do Ministério Público que age de má fé, o órgão do Ministério Público que age dolosamente orientado a, por exemplo, processar alguém que ele sabe inocente, que ele sabe que não fez aquilo, evidentemente isso leva, ou pode levar a uma conduta de abuso de autoridade. Mas, por exemplo, quando a lei fala denúncia temerária, o que é exatamente temerário? Nós estamos voltando a essa legislação do regime militar. Descreve isso. Porque, veja só, eu, nesse momento aqui, como procurador regional eleitoral, tramitaram aqui na Procuradoria 6.000 processos. Ao longo desses 6.000 processos, nós demos pareceres, ora sim, ora assado. E os colegas também, os colegas oferecem dezenas e centenas de denúncias. Então, me parece que o papel da lei é delimitar. Porque se não delimitar, bom, aí nenhum colega vai correr o risco, né? Mas a prisão preventiva é algo para se delimitar? A prisão preventiva em que sentido, você pergunta? Hoje tem uma epidemia de prisão preventiva para todo lado. Pois é, a prisão preventiva, nos termos da Constituição, ela tem por finalidade assegurar o resultado útil do processo. Veja você, toda prisão, ela gera um estremecimento. Isso. Então eu acompanho, eu sei, muitas vezes a gente tem até solidariedade pela dor peculiar daquela pessoa que está sendo presa. Mas ela pode ser necessária, porque muitas vezes a prisão é um mecanismo para você impedir que a pessoa destrua provas, que a pessoa fuja, coaja testemunhas, né? Então, nos termos da Constituição, a prisão preventiva pode acontecer. Não pode ser a antecipação da pena, mas ela pode acontecer. Agora, eu não tenho elementos, Luiz, aí realmente você precisaria de saber lá, ter acesso ao processo, né, para saber se essas prisões foram excessivas ou não. Não, eu estou falando geneticamente. É quando, digamos, um procurador diz que a Câmara tem que aprovar as 10 medidas aí, porque não é uma exorbitância que está sendo cometida aí, uma pressão indevida? Olha, eu acho que a Câmara dos Deputados, o Senado, né, ainda que possam estar numa má fase, eles estão lá porque foram eleitos. As pessoas foram eleitas, é um poder da República. O Ministério Público não é um poder da República. E, portanto, eu acho que a relação do Ministério Público tem que ser sempre de respeito, de proposição, de aceitação dos ritos próprios do Legislativo, que não são os ritos do processo, não são os ritos do Ministério Público. Então, nesse particular, vai até um ponto de vista meu pouco receptivo a uma certa militância em prol das 10 medidas. Eu não vejo problema que o Ministério Público traga temas para debater com a sociedade, eu não vejo problemas que o Ministério Público leve ao Congresso Nacional, até projetos de lei, mas essa paixão, né, não me parece a melhor maneira até de obter, né, do Congresso medidas de defesa social. Quem conhece por dentro do Ministério Público sabe da atuação dele em vários campos aí de direitos humanos, grandes avanços civilizatórios em várias áreas. Hoje em dia a gente sente um Ministério Público que infunde temor. Isso aí não incomoda os procuradores? Incomoda sim, Luiz. E eu ouvi de uma pessoa que esteve na minha sala, ela falou assim, olha, tudo bem, nada contra as 10 medidas contra a corrupção, mas cadê as 10 medidas do Ministério Público para satisfação de direitos fundamentais, né? E eu ouvi aquilo e fiquei refletindo. E também muitas pessoas, por exemplo, que eu chamei na minha lida, né, de procurador eleitoral, a gente está muito empenhado na questão da igualdade da mulher na política. Nossa política é machista, é discriminatória. E muitas pessoas que eu chamei para trocar ideias, para ouvir,
já falaram assim, puxa, mas eu vou receber uma intimação, puxa vida, mas eu preciso ir com um advogado. Então, nada contra a luta contra a corrupção, Luiz, eu acho que ela é necessária, mas eu acho que o Ministério Público tem que ser e tem que parecer mais abrangente do que isso. E como dar visibilidade a essa parte? Essa parceria com a mídia, por exemplo, não acaba condicionando a ação do Ministério Público? Olha, Luiz, a parceria com a mídia, por exemplo, eu posso entender que eu estou aqui conversando com você, né? Numa parceria. Eu acho que há um contato. Eu acho que há um contato que pode ser feito, que tem interesse público na divulgação, né? E pode existir outros tipos de contato. Eu só posso, no particular, falar da Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo. A gente tem muito cuidado, até porque a gente lida com o direito eleitoral, com o direito político. Então, muitas vezes há preferências A ou B, né, que podem ser divisadas aí em segmentos da imprensa. A gente procura sempre manter a equidistância, passar informação, o eleitor e o leitor tem direito a conhecer, mas é uma situação para a qual a gente sempre toma muito cuidado. Essa questão dos vazamentos, por exemplo, de que maneira que a legislação trabalha essa questão? Luiz, o vazamento pode ser de variada ordem, né? E pode até ser criminoso, né? Quando você faz um vazamento de comunicações protegidas por sigilo, há figuras típicas em relação a isso na lei de interceptação telefônica, no próprio Código Penal. Na minha experiência profissional, eu só posso dizer o seguinte, nem sempre o vazamento vem da fonte que a gente supõe que tenha vindo, né? Eu, ao longo aqui dos meus 20 anos, eu já vi vazamentos vindos de quem aparentemente tinha nenhum interesse naquilo, mas estava atendendo algum interesse, alguma questão assim. Mas, a meu ver, claro, e isso é que está na lei, né? Os vazamentos não podem ocorrer. No seu caso, relator da Comissão de Juristas para a Reforma Penal, um procurador reconhecido aí pelo conhecimento. E, no entanto, você se surpreende com as 10 medidas, com aspectos das 10 medidas. Afinal, de quem que são as 10 medidas? Pois é, na verdade, as 10 medidas foram apresentadas como uma atuação institucional do Ministério Público Federal, né? Mas talvez esse não tenha sido o melhor aspecto das 10 medidas. Eu fico um pouco inquieto, Luiz, com um certo protagonismo que o Ministério Público está exercendo nesse momento, que é de boa fé, os colegas são valorosos, mas que muitas vezes coincide ou pode ser capturado por interesses segmentados. Isso não me agrada. Eu acho que o Ministério Público ele tem e parte do prestígio enorme que ele obteve desde a Constituição de 88 é justamente por ser um fiscal da constitucionalidade, um fiscal da legalidade e pelo seu zelo pela aplicação da lei. Quando há esse protagonismo e a gente vê o Ministério Público toda hora nas manchetes, isso gera uma certa inquietação. Há receio por parte de pessoas dentro do Ministério Público de que mais à frente, com a recomposição do poder político, o Ministério Público possa se ver sob ameaça? Olha, o Ministério Público, antes de mais nada, é uma grande pluralidade, né? Então, falando do Ministério Público Federal, nós somos mais de 1.000 procuradores, né? Eu uso dizer que 99% desses procuradores não fazem parte desse problema, né? Porque eles não estão nessa situação de grande visibilidade de mídia, ou não estão disputando espaços de protagonismo. Eles estão ali realizando a sua função necessária, importante na luta contra a corrupção, na luta pela efetivação dos direitos fundamentais. No meu ponto de vista, muito pessoal, muito particular, quando o Ministério Público age assim, ele se garante, ele se legitima perante toda a sociedade brasileira. Quando ele cumpre o seu papel constitucional, quando ele cumpre o seu papel legal. Eu não sei se é porque eu já estou um pouco velho, ou um pouco mais experiente, eu prefiro aquele Ministério Público um pouco autocontido. Passada a Lava Jato, a gente vai ter chance de ver esse Ministério de volta? Eu acho que esse Ministério Público nunca deixou de existir, né? Acho que ele existe e acho que ele é forte. Do ponto de vista
voltando à questão, a gente percebe que o Ministério Público, toda essa atuação dele na área indígena, na área de meio ambiente, área de direitos difusos. Na área eleitoral. Área eleitoral, quando vocês estiveram aqui, Sim. Tem aqui em São Paulo, Brasil e tudo. Agora, quando a repercussão em termos de mídia sempre surgiram de grandes operações penais. Sim. Grandes operações penais. E o que a gente vê agora, por exemplo, essa seletividade da cobertura, você nem sabe se a seletividade é do vazamento ou da cobertura, mas acaba dando um viés político para os vazamentos e para a cobertura. Isso aí não incomoda esclarecer, digamos, de onde vem essa seletividade? Olha, Luiz, eu não quero falar da seletividade porque ela assumiu um contexto no debate político brasileiro muito peculiar e eu não tenho condições de afirmá-la ou de infirmá-la. O que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos vivendo no país num momento muito difícil, muito complexo. E eu acho que nós estamos precisando de vozes adultas e serenas. Então, tudo aquilo que o Ministério Público puder fazer no sentido dessa serenidade, né, no sentido do enfrentamento dos problemas que nós temos, sem temor, mas ao mesmo tempo sem almejar, né, um brilho episódico. Tudo aquilo que o Ministério Público puder fazer para serenar essa grande crise que nós estamos vendo no Brasil, eu acho que é bem-vindo. Pegando a parte eleitoral aqui, essa questão do financiamento de campanha, financiamento privado foi proibido. A gente tem ouvido muitas suspeitas aí de que aqueles setores que trabalham na economia informal, efetivamente, igrejas, bicho, narcotráfico, tudo ganharam um protagonismo grande justamente por não ter caixa 2, eles são caixa 2. Deu para sentir nessas eleições? Uma característica que o Brasil às vezes tem, Luiz, é uma dialética de contrários muito forte. Então nós tínhamos um problema tremendo, precisa ser dito, com relação ao financiamento empresarial. Era um problema sério, as eleições se tornaram caríssimas, o poder econômico campeava, então algo precisava ser feito. Aí chegou o Supremo e proibiu, mas ele não proibiu doação empresarial, ele proibiu doação de qualquer pessoa jurídica. Então, de novo, eu recebi aqui em São Paulo pessoas do movimento negro de uma cidade no interior, né? Era uma associação de defesa, né? E eles vieram aqui conversar e disseram, até me convidar para uma festa de arrecadação de fundos para o único candidato negro daquela cidade. E eu perguntei a eles o seguinte: bom, mas vocês são uma associação? Vocês têm CNPJ? Aí falaram: nós temos. Eu falei: então vocês não podem fazer isso. Se vocês fizerem isso, o candidato de vocês vai ser caçado. Então me parece que essa decisão do Supremo foi justamente essa exagero do outro lado. É um movimento pendular aí no Brasil. Talvez tivesse sido, né, mais interessante, porque a legislação anterior ela tinha um problema grave, Luiz. O limite de doação era percentual do faturamento. Isso é evidente que não podia dar certo. Então, uma padaria na esquina e uma grande corporação poderiam doar percentuais dos seus respectivos faturamentos. É claro que o abuso do poder econômico é o que vingava. Mas se, por exemplo, se tivesse dito, e era uma proposta alternativa naquela ação direta de inconstitucionalidade, a fixação de um limite, né, único, fixo. Olha, a pessoa física pode doar tanto, a pessoa jurídica pode doar tanto. Me parece que seria a solução intermediária e que seria a melhor solução, até porque para dar um caminho de transparência para aquela pessoa jurídica que eventualmente tem um candidato, um setor da economia que gostaria de ter o seu interesse representado.